Olá, queridos irmãos, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Recebemos a psicografia de Elvis Presley diretamente de Massachusetts, e ela foi traduzida pelo amigo do canal, Estevão. Esta psicografia é verdadeiramente impressionante, pois relata detalhadamente os eventos no exato momento de seu desencarne. Surpreendentemente, Elvis também menciona quem veio buscá-lo nesse momento. Tenho certeza de que todos vocês ficaram boquiabertos com essa revelação. Além disso, ele narra um acontecimento que testemunhou no umbral, algo tão assustador que pode deixar qualquer um perplexo. Antes de mergulharmos na psicografia, gostaria de pedir a todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, seja de ordem física ou espiritual, que deixem seus nomes nos comentários. Vamos incluí-los em nossa corrente de oração, que acontece todos os sábados em nosso centro espiritualista. Nosso objetivo é enviar boas vibrações e apoio. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. É a maneira de nos dizer que nosso conteúdo está sendo útil para você. Agora, vamos à psicografia. Que noite linda! Agradeço profundamente a todos aqui reunidos. Quero expressar minha gratidão pelo afeto, apreço e cuidado que sempre me dedicaram. Como todos neste recinto sabem, a jornada da vida humana não é simples, nem fácil. Por vezes, não possuímos a força necessária para enfrentar nossas missões com determinação, sem vacilar. Peço desculpas àqueles que esperavam de mim atitudes diferentes, àqueles que admiraram meu trabalho, mas também testemunharam minha decadência, destruindo tudo que construímos com dedicação. Minha missão nesta existência era clara: usar meu talento e reconhecimento para me ajudar e auxiliar outros. Meu dinheiro deveria ser um veículo de recuperação, tanto para mim quanto para os outros. No entanto, fracassei. Todos nós falhamos. E nossos erros sempre têm consequências que precisamos enfrentar. A fama e o sucesso vieram em minha vida tão rapidamente que mal tive tempo para compreender o que estava acontecendo. Junto com eles vieram os excessos, shows demais, pressão para compor música incessantemente, a necessidade de continuar no topo. Eu nunca tive tempo para mim mesmo, nem para relaxar ou espairecer. Minha mente estava constantemente focada na carreira, pois muitas pessoas dependiam dela. Entrei em uma espiral de paranoia e cheguei ao meu limite. Comecei a recorrer a diversos medicamentos para dar conta do meu trabalho, depois para conseguir dormir e, mais tarde, para acordar. Tornei-me dependente deles. O fundo do poço chegou quando Priscila não conseguiu mais suportar e nosso casamento chegou ao fim. Foi nesse momento que a depressão tomou conta de mim por completo. Nem mesmo a música conseguia me tirar desse abismo. Afundei em uma vida sem sentido, recusando-me a sair da cama, afogando-me em um mar de remédios cujos nomes eu já não reconhecia. Meu corpo estava repleto de feridas devido à negligência com minha higiene. Eu vivia em um estado entre a vigília e o sono, algo indescritível, uma confusão entorpecida pela overdose de medicamentos. Meu coração estava sobrecarregado pelos remédios, mas eu nem percebia seus batimentos. Era como se eu estivesse morto em vida, uma das pessoas mais ricas do mundo deitada em uma cama, esperando a morte me levar. Naquele momento, todo o dinheiro do mundo era impotente para me salvar, eu estava entregue à misericórdia divina. Muitas vezes, encontrei-me em um estado de entorpecimento, causado pela ingestão de medicamentos, que me deixava à deriva. Nessas ocasiões solitárias, meu quarto se tornava palco para experiências assustadoras. Vultos sombrios começavam a surgir, manifestando-se nas horas em que eu estava completamente sozinho, sem a presença de qualquer outra alma viva. Eles se materializavam ao redor da minha cama, mantendo uma vigília silenciosa. Apenas suas silhuetas se destacavam na penumbra, e eu não conseguia discernir suas identidades ou suas intenções. Era como se estivessem à espera, como se anunciassem algo que permanecia oculto para mim.
Com minha voz reduzida a sussurros e minha capacidade de comunicação limitada, eu tentava desesperadamente compartilhar minha agonia com minha cuidadora, que parecia indiferente às minhas palavras. Lembro-me vividamente de uma ocasião em que a ouvi conversando com outra pessoa, afirmando que eu estava delirando, que minha fala sobre fantasmas era fruto da minha condição debilitada. No entanto, para mim, esses fantasmas eram tão reais quanto o ar que eu respirava, mesmo que ninguém mais pudesse testemunhá-los ou compreendê-los. Em um dado momento, além de vê-los, comecei a ouvi-los. Sussurravam: "A hora se aproxima. Não demorará mais." Essas palavras ecoavam dentro de mim, atormentando-me, pois eu não tinha acesso ao conhecimento do meu destino iminente. O medo, então, começou a se instalar em meu ser, e uma vontade desesperada de me recuperar brotou dentro de mim. Contudo, o tempo já havia se esgotado. Meu corpo estava irremediavelmente debilitado, minha vitalidade quase extinta. Os fantasmas continuavam a me assombrar incessantemente, repetindo suas previsões sombrias, enquanto eu perdia completamente a noção do tempo, da distinção entre dia e noite. A janela do meu quarto permanecia sempre coberta pelas cortinas cerradas, transformando o espaço em um sepulcro, onde eu me sentia como alguém enterrado vivo. Eu sabia que muitos dos meus dedicados fãs oravam por minha recuperação, ansiando que eu pudesse, um dia, trazer alegria novamente às suas vidas. No entanto, eu havia ultrapassado o ponto de retorno, preso em um aguardo silencioso pela hora derradeira. Em uma noite ou dia cuja diferenciação já não fazia sentido, uma presença colossal atravessou a soleira da porta do meu quarto. Sua silhueta imponente destacava-se entre os outros vultos, mas havia algo que o tornava inconfundível: seus olhos brilhavam como brasas incandescentes em meio à escuridão. Ele se aproximou da beira da minha cama e, com voz firme, anunciou: "Recebi a ordem de levá-lo. É hora de seguir-me." Tentei gritar, mas fui brutalmente arrancado de meu próprio corpo pelo espírito, que não cedia à minha luta desesperada. Enquanto flutuava acima do meu corpo, com os olhos ainda arregalados de terror, observei impotente quando um abismo se abriu diante de nós. O espírito me segurava com firmeza, e juntos fomos sugados para dentro dessa abertura. Todos os outros vultos que eu costumava ver me seguiram, e, à medida que descíamos nas profundezas da escuridão, eu contemplava o espaço acima de nós se tornando cada vez mais escuro. Era como se estivéssemos todos afundando em um abismo sem fim, onde a incerteza e a escuridão reinavam soberanas, engolfando-nos em seu manto sombrio. Eu estava à beira do desespero, mergulhado na incerteza do que estava por vir. Ao alcançarmos o fim da descida, a escuridão era opressiva, envolta em uma névoa amarelada. O odor de enxofre impregnava o ar, sufocante e penetrante. O espírito continuava a me arrastar implacavelmente, enquanto meus gritos de socorro eram em vão, perdidos na vastidão daquele lugar. Cada passo dele era seguido por uma horda de vultos menores, como se ele fosse o comandante de todos eles. Fui lançado em um abismo repleto de uma lama verde fervente. Mesmo sem corpo físico, aquela substância me queimava, e estranhamente, eu ainda era capaz de sentir o terrível odor que emanava dela, como se fosse um ácido corrosivo que queimava minhas narinas. O espírito explicou que aquele era o destino dos que haviam desencarnado devido ao abuso de drogas, daqueles que não haviam respeitado seus corpos e optado por fugir das responsabilidades da vida, buscando refúgio nas drogas, fosse no álcool, nos medicamentos ou nas substâncias ilegais. Quando estamos entorpecidos, esquecemos do que realmente nos faz mal, do que precisamos enfrentar, e assim preferimos permanecer anestesiados, evitando as duras realidades que nos cercam. O grande dilema é que muitas dessas questões fazem parte de nossa caminhada de evolução, são desafios a serem superados e lições a serem aprendidas. No entanto, enfrentá-las pode ser uma tarefa árdua, e muitos de nós falhamos repetidamente em nossas missões ao longo de várias encarnações. Naquele lugar sombrio para onde fui lançado, avistei rostos conhecidos, almas que de alguma forma haviam caído na armadilha da dependência química e enfrentado uma morte prematura.
Muitos deles haviam deixado o plano terreno há muito tempo, mas ainda estavam aprisionados naquele sofrimento perpétuo, assim como eu. Não sabia quanto tempo haviam passado ali, e questionava-me se eles próprios tinham noção disso. Era um cenário de dor avassaladora, uma agonia constante, e a todo momento novos espíritos eram arremessados naquele abismo fumegante. Eu observava, perplexo, quantos de nós compartilhavam o mesmo destino sombrio, quantos não conseguiam cumprir suas missões. A sensação de fracasso era avassaladora, e eu me perguntava como tinha chegado àquele ponto, como tinha permitido que a depressão me engolisse, que a escuridão me dominasse. Quando estava encarnado, eu não conseguia questionar ou resistir, mas ali, naquele estado espiritual, as perguntas surgiam com clareza. Seria o fardo da vida carnal tão esmagador a ponto de nos impedir de reagir? Eu formulava teorias, lembrando com saudade da minha paixão pela música, pelas noites e shows, pela composição, e como tudo isso havia sido substituído por este destino. Eu não era mais nada, sem fama, tratado como qualquer outro espírito lançado ali pelo mesmo motivo, desprovido de autógrafos ou qualquer distinção. Restava apenas a dor e o sofrimento, uma realidade compartilhada por todos nós, em um lugar onde as identidades se dissolviam na angústia universal. Muitas vezes, esses espíritos, que eram apenas sombras que eu podia vislumbrar, dirigiam-me palavras cruéis. Aqui, diziam eles, você não é ninguém, é apenas um lixo que desperdiçou a bela vida que tinha, assim como todos os outros que estão aqui relegados. Nada mudaria. Eles pareciam estranhos, pois frequentemente se aproximavam da beira deste abismo, proferindo palavras inquietantes sobre o que eu poderia ter feito com toda a riqueza que possuía. Quantas vidas eu poderia ter resgatado da miséria? Quantos remédios eu poderia ter doado? Mesmo que gastasse extravagantemente, eu nunca me tornaria pobre, pois continuaria a acumular riqueza. Isso era uma verdade inegável, mas eu não conseguia nem cuidar de mim mesmo, muito menos ponderar sobre todas essas possibilidades. Agora, não adiantava mais ouvir tais palavras, não havia razão para me torturar com elas. Esse espírito insistia que, quando aceitei a missão de retornar, tudo isso me for explicado, que a reflexão sobre minha vida viria através de atos de caridade que eu deveria realizar. Mas como eu poderia saber? Eu não lembrava de nada disso. Como um espírito recebe uma missão, retorna e então não se recorda de nada, sendo ainda cobrado por isso? Ele afirmava que, ao longo de minha vida, muitas pessoas surgiram como mensageiras dessa missão, pedindo que eu investisse em saúde, educação e habitação, o que era verdadeiro. Muitos pediram minha ajuda, mas eu estava lutando para cuidar de mim mesmo, incapaz de enfrentar minha própria existência. Como poderia pensar na vida dos outros? Quando caímos em uma profunda depressão, é quase impossível sair dela sozinho. Precisamos desesperadamente da ajuda de familiares e amigos, daqueles que nos cercam. No entanto, é extremamente difícil perceber quando estamos nesse estado, e ainda mais complicado é fazer com que os outros notem nossa queda, pois muitas vezes eles também enfrentam seus próprios dilemas, travando batalhas solitárias. Eu negligenciei minha saúde, e as pessoas ao meu redor também não se preocuparam, afinal, dependiam de meu sucesso para sustentar suas vidas. Se eu parasse para cuidar de mim, eles sofreriam perdas financeiras. Assim, parei de me importar comigo, e eles também. Sugaram-me até a última gota, e quando finalmente adoeci, todos seguiram seus próprios caminhos, deixando-me à margem. Tornei-me invisível para eles, com poucas visitas. A equipe que me cercava estava ocupada com outras coisas, e eu me encontrava no fundo do poço. Não tive forças para pedir ajuda, mas se você estiver passando por isso, peço-lhe que peça por auxílio. O silêncio pode levá-lo ao mesmo destino que o meu. Existem pessoas que o amam e estão dispostas a ajudar. Existem bons médicos, diferentemente do meu caso, onde apenas queriam meu dinheiro. Procure ajuda, não deixe que a situação o leve ao fundo do poço como aconteceu comigo.
Não trilhe o mesmo caminho que me vi forçado a percorrer para refletir sobre toda a minha existência. Você não precisa passar pelo que eu vivi. Existe ajuda, há uma saída. Mesmo que seja o último lampejo de força que você possua, peça ajuda a amigos, familiares, alguém estenderá a mão para socorrê-lo. Lembre-se de que a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, mas com apoio e determinação, é possível encontrar o caminho de volta à luz. A busca por ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e sabedoria. Não permita que a escuridão o consuma, busque a ajuda que merece e reconstrua sua vida, pois cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo, mesmo que seja através de pequenos atos de bondade e compaixão. A sua existência é valiosa e pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas ao seu redor. Portanto, não hesite em pedir ajuda e seguir em frente, pois a luz sempre brilha mesmo nas horas mais escuras. Perdi-me naquela dimensão, um vácuo temporal cuja duração me escapava. Presenciei uma procissão de almas, algumas chegando, outras sendo resgatadas, enquanto eu permanecia nesse lugar. Um calvário de sofrimento, refletindo sobre os feitos de uma vida, um caleidoscópio de acertos e equívocos. Recordava com nitidez as batalhas vencidas e as derrotas amargamente digeridas. Em um instante único, o inimaginável ocorreu. Figuras vestidas de branco, tão raras quanto estrelas cadentes, surgiram em multidão, um êxodo celestial sem precedentes. Normalmente, avistava 3 delas a cada resgate, mas agora, eram tantas que a contagem se tornará inútil. Minha ansiedade aumentava, estendi as mãos suplicantes, até que um deles, com um sorriso nos olhos, me estendeu a mão e anunciou: hoje, você deixará este lugar. Junto a mim, incontáveis outros foram resgatados, uma epopeia que desafiava a contagem. Transportaram-me para uma nova dimensão, uma paisagem de beleza indescritível, onde médicos da alma aguardavam para nos curar. Naquele dia, uma multidão de espíritos chegou, formando filas intermináveis, em um grandioso resgate em andamento. Hoje, ainda me encontro nesse plano, estudando e trabalhando. Minha volta à vida é uma incógnita no tempo, mas inevitável. Esta mensagem é para todos os que enfrentam as agruras que um dia enfrentei. Um alerta para buscar ajuda, mesmo quando a esperança parece desvanecer. Lembre-se, há sempre forças interiores que desconhecemos. Clame a Deus, e Ele te auxiliará. Agradeço profundamente por me receberem. O que vocês acharam da psicografia? Espero que tenham apreciado. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. E para eu saber que vocês leram até o final, deixem nos comentários a cidade onde moram. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do espiritualista.